Estudo bíblico, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o 19. Nessa sessão, Pedro fala bastante sobre o sofrer do cristão. Ele vai continuar falando no capítulo 5 também sobre o sofrimento. Ele já falou um pouco antes na sessão anterior, mas agora ele foca bastante no sofrimento do cristão, foca bastante também nas provações que o cristão passa. Ele inicia então capítulo 4, versículo 12, dizendo assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Pedro inicia falando no versículo 12 sobre o fogo. E aí nós vamos lembrar que lá no capítulo 1, versículo 7, ele já havia falado alguma coisa sobre o fogo relacionado com as provações. E o fogo purifica. As provações elas servem para fortalecer a nossa fé em Deus, nos fazer passar por elas e perceber que Deus estava cuidando o tempo todo. Deus estava ali nos abençoando e protegendo. Então as provações nos fortalecem na fé. Então Pedro pede para que nós não estranhemos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Lá no capítulo 5, no próximo estudo, versículo 9, ele vai dizer que todos sofrem. Então é comum do cristão, quando ele sofrer, ele achar que o seu sofrimento é maior do que todos os sofrimentos, ou maior do que os sofrimentos que as outras pessoas passam. É normal nós pensarmos assim, até porque a gente costuma olhar muito para nós. Então a gente imagina que o nosso sofrimento é pior, que só nós sofremos, ou algo nesse sentido. E Pedro diz lá no versículo 9 do capítulo 5, ele diz, olha, todo mundo sofre. E aqui ele fala, não estranhem como se tivesse algo extraordinário acontecendo porque você está sofrendo. Sofrer, na verdade, faz parte. E o cristão ele vai realmente sofrer por ser humano, né? O ser humano sofre e também por ser cristão. O cristão sofre por ele ser cristão. Sofre tentações, sofre provações, sofre perseguições, tudo por ser cristão. Versículo 13 ele diz, pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aqui não quer dizer que precisamos completar os sofrimentos do nosso Senhor, não é isso que Pedro está falando. Pedro está apenas falando que nós sofremos também como cristãos, né, por ser seguidores do Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 41, diz assim, e eles, aqui está falando dos apóstolos, né? E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então isso é ser coparticipante, é sofrer por causa do Senhor Jesus. Isso aqui é muito comum na antiguidade. Pessoas se alegrarem por sofrerem em nome do Senhor Jesus. Eu já até falei em alguns outros estudos que algumas pessoas, quando elas iam ser punidas por serem seguidores de Cristo, elas pediam que ninguém intervisse e deixassem elas serem punidas, porque para elas era uma honra ser punido por seguir a Cristo, por não desistir da fé. Tem até um livro, Os Mártires do Coliseu, que fala muito sobre isso. Ele conta várias histórias de pessoas que sofreram bastante perseguições, sofreram por serem cristãos e não desistiram da fé, permaneceram crendo. Esses então são os que se alegram nos sofrimentos por sofrerem por causa de Cristo. Versículo 14 e 15 diz assim: Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, lemos assim: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram
os profetas que vieram antes de vocês. Notem que quando nós falamos que os apóstolos transmitem os ensinamentos de Cristo, notem que está aí um exemplo disso, né? Pedro, ele fala aquilo que Cristo falou. Ele simplesmente repete aquilo que o nosso Senhor Jesus falou. Se vocês sofrerem por causa de Cristo, forem insultados, perseguidos, se pessoas falarem mal de vocês mesmo não sendo verdade por causa de Cristo, se alegrem, vocês são abençoados, porque vocês estão fazendo aquilo que Deus espera que vocês façam, anunciando Cristo com a vida, com palavras. Isso possivelmente, em algum momento, vai gerar algum tipo de perseguição. E é importante aqui no versículo 15 o sofrer por ser cristão. Sofra por ser cristão. Não sofrer por fazer maldade. Ele diz, nenhum de vocês sofra por ser assassino, malfeitor ou que se mete na vida dos outros. Né? Acho que o mais comum aqui é se meter na vida dos outros. Né? Falar mal dos outros, ficar comentando coisas que não são verdade ou que se imagina que talvez seja verdade e conta por ser verdade, né? Esse é um perigo muito grande. É importante nós termos cuidado com a nossa língua. A Bíblia fala muito sobre isso. Tiago fala sobre isso. Né? Cuidar com aquilo que nós falamos. Então é importante que o cristão ele se alegre no seu sofrimento quando ele sofre por ser cristão, não por ele fazer maldades, né? Porque isso não faz o mínimo sentido. Então não é para sofrer por esses pecados. Capítulo 4, versículo 16, mas se sofrer como cristãos, não se envergonhem. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, não se envergonhar por causa do sofrimento que você passa por ser cristão. Ao contrário, Pedro nos orienta e nos conduz à alegria, saber que nós estamos sofrendo por causa de Cristo, por causa da sua palavra, por causa daquilo que nós cremos. Versículo 17 e 18, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Bem, aqui é importante notarmos, justo é aquele que crê em Deus, é a pessoa que confia em Deus, esse é justo. Não é justo por causa da sua justiça própria, do que faz, ou por causa daquilo que deixa de fazer. É justo por causa que Deus declara justo, porque ele crê. E aqui o ímpio e do pecador, que fala aqui, são aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. É porque, na verdade, todos nós somos pecadores. Então, se poderíamos entender aqui, então, que todos nós já estamos perdidos. Né? Ele está falando daqueles que não creem. No caso aqui desse texto apenas, né? Desse texto, o pecador aqui é aquele que não crê. Por isso que ele fala, se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Então o cristão somente será salvo por causa da misericórdia de Deus. Fora disso, só há condenação. Pedro está dizendo aqui que é difícil até mesmo o cristão ser salvo. É difícil porque o cristão não pode fazer nada para a sua salvação. Não é impossível porque Deus salva. Então a confiança tem que estar sempre em Deus. Então, para resumir isso aqui, tudo que eu falei, o justo, aquele que crê em Deus, é salvo por causa da fé, por meio da fé. E o que não crê, que esse que então no caso aqui é o ímpio e pecador, esse é condenado, justamente porque não obedece ao Evangelho de Deus, ou seja, não crê na obra redentora do Senhor Jesus. Versículo 19, o último versículo do texto, diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro está dizendo, confiem em Deus. Confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos complicados. É comum o cristão, ou a pessoa como um todo, né, qualquer pessoa, quando passa por sofrimentos, lamentar a vida e até perguntar por que isso está acontecendo, o que fiz para merecer ou algo nesse sentido. E é nesses momentos que o cristão precisa entregar a sua vida a Deus. Confiar em Deus e saber que Deus está cuidando, Deus está agindo. E não importa o que passa aqui neste mundo, é importante o cristão ter a certeza de que existe a vida eterna que Deus garantiu para ele. Então aqui no mundo,
Obviamente nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades, mas como Pedro já disse lá no início da carta, isso aqui é apenas um breve tempo. Tudo passa, a vida aqui também passa. Algo muito melhor nos espera no céu, na eternidade. E isso é o que realmente importa. Então, o sofrer aqui no mundo, ele precisa ser encarado dessa forma. Saber que Deus está cuidando e de que a salvação está garantida e no céu nós teremos uma vida perfeita. E essa confiança em Deus é demonstrada aqui pela frase de Lutero: Deus criou nossa alma sem a nossa preocupação e assistência. Ele também será certamente capaz de guardá-las em segurança até o fim. Então nós nos preocupamos muito, às vezes, nós ficamos muito angustiados, meio com tudo, né? E é importante nós confiarmos em Deus. Isso tudo demonstra que nós somos imperfeitos, nós somos falhos e nós até duvidamos do próprio Deus. E que frase interessante é essa de Lutero? Ele diz: olha, Deus não precisou da tua ajuda para criar a tua alma, ele fez isso sozinho. Certamente ele é capaz de cuidar ainda dessa alma, cuidar de você. E isso é a confiança que precisamos ter em Deus. Saber, Deus está cuidando de nós, não importa o que passarmos. Deus é nosso Pai Celeste e Ele nos protege. Nós vamos falar mais sobre o sofrimento no próximo capítulo, capítulo 5 de 1 Pedro, que eu gosto muito dessa parte da carta, em que ele fala bastante sobre sofrer e fala da importância de nós permanecermos confiando em Deus mesmo nos sofrimentos. Então ele prepara, né, o capítulo 5, ele vai falando do sofrimento já vários momentos, ele fala um pouquinho sobre sofrer e mostra confiança em Deus, e no capítulo 5 ele vai falar muito sobre isso, da importância de permanecer confiando em Deus mesmo quando se está sofrendo. Então que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos pôr em prática isso. Isso aqui é muito fácil de falar. A teoria é muito simples, né? Falar, confie em Deus quando tu estiveres sofrendo. O difícil é nós conseguirmos permanecer tranquilos quando as coisas dão tudo errado, quando os sofrimentos acontecem, quando as coisas não funcionam como nós esperamos ou funcionam totalmente o contrário daquilo que nós imaginamos. Aí que está o grande problema. E aí que está a dificuldade de colocar em prática isso tudo que Pedro diz para nós. E é nesses momentos que nós precisamos nos agarrar em Deus e pedir a sua proteção, a sua orientação para podermos, de fato, mesmo no meio das tribulações e dificuldades, saber Deus está cuidando. E esse será um excelente testemunho para aqueles que estão nos olhando. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas derem tudo errado, possamos saber Deus está cuidando, Deus está agindo. Deus abençoe a cada um. Amém.